Olá, meu nome é Thiago Spike, sou desenhista, quadrinista e professor de artes. E você aí faz quadrinhos, pretende fazer ou já experimentou fazer aí que seja um primeiro fanzine, uma história curtinha, tentou veiculá-la de alguma forma, seja digital ou impressa, tentou vender a sua obra para alguém? É fácil você vender? Não, é bem difícil, né? Por que é tão difícil a gente conseguir vender o nosso quadrinho autoral, a nossa história, para as pessoas que não conhecem, para possíveis leitores? Aqui nesse vídeo eu vou falar algumas coisinhas que talvez ajude você a pensar melhor na hora de você vender o seu trabalho para ter resultados um pouco melhores e também você não ficar tão, às vezes, frustrado com isso e sim conseguir pensar mais em soluções possíveis para você melhorar a sua aderência e o seu número de leitores. Seja muito bem-vindo ao quadro HQ O Que Há aqui no Crass Conversa Oficial. Se você já fez uma história em quadrinhos assim, impressa e tentou vender para colegas de trabalho ou algum amigo ou mesmo em eventos, fala para mim se você nunca passou por uma situação como essa. Você entrega o seu quadrinho e fala assim, ó, então esse aqui é o trabalho que eu fiz, é o que eu tava produzindo aí nos últimos 6 meses, tal. A pessoa pega e fala assim, é sério que você que fez? Tal, aí a pessoa folheia, vê, aí, que legal, né? Do que é a história? Aí você explica, ele, pô, bonito. Pô, parabéns, viu? Parabéns. E a pessoa pega e vai embora. Quantas vezes você não passou por isso? Eu já perdi as contas, tá? Isso independente de você ser o autor ou de repente se você tentar vender um quadrinho de um grupo que você participou, alguma coisa, você já se deparou com uma situação como essa e certamente vai continuar se deparando. Isso é bastante desanimador, porque quando uma pessoa faz isso, parabéns e vai embora, ele joga na sua cara que eu não estou interessado em comprar o seu trabalho e muitas vezes nem mesmo de ler. E isso depois de você ter passado meses produzindo pode ser um soco na boca do estômago para você, para romper aí com o seu coraçãozinho e sua paixão, né? E ao ponto de alguns ficarem bastante frustrados e até raivosos, que tem ali a sua razão em partes, eu entendo, mas isso de fato não vai resolver o problema e não vai melhorar a situação. Eu já vi muita gente, e é de bordão popular as pessoas falarem que coisas relacionadas à leitura e arte aqui no Brasil não dá certo. O brasileiro não lê essas coisas, e eu também sou de opinião que isso tem ali o seu fundo de verdade, sim, comparativamente com outros países. O brasileiro de fato lê pouco, você tem pouco estímulo para isso. Eu não quero entrar nessa discussão porque isso dá pano para manga. Mas basicamente, cair nesses bordões que tem ali o seu fundo de verdade também não resolve o problema, também não fará você aumentar as suas vendas, também não fará as pessoas se interessarem mais pelo seu trabalho por conta disso, e muito menos você pedir ajuda, como se o trabalho que você faz tivesse algum cunho filantrópico. Afinal de contas, você fez o seu trabalho pensando em possivelmente lucrar com ele, comercializá-lo como um produto mesmo, ou você fez com o intuito de algum tipo de ajuda ou coisa do tipo. Tem uma frase que eu costumo dizer, é que se você fez um trabalho desse porque queria ajuda, é melhor fazer cartões de Natal. Tirando as brincadeiras, deixando de lado, o que eu quero dizer é que não faz sentido culpar o público por ele não querer comprar o seu trabalho, por ele não querer ler o seu trabalho. E não há por que culpar o público, porque, pense, a oferta que você faz não gerou interesse para ele e ele tem o total direito e liberdade de optar por ler ou não ler, ou comprar ou não comprar. Assim como você também nunca foi obrigado a ler, comprar ou assistir a algum filme. Foi sempre por opção ou porque era parte de algum programa de faculdade ou coisa do gênero. E eu acredito que você dificilmente ficaria feliz se você lesse ou comprasse alguma coisa por obrigação. Então, eu gostaria de fazer esse gancho, tentar entender um pouco mais do porquê que a pessoa não se interessa pelo seu produto. Acho que aqui nós temos um gancho um pouco mais construtivo na hora de você pensar por que as pessoas pegam e parabéns, tá muito bonito, e quer comprar? Não, e vai embora. Por que isso acontece? Por que não acontece o contrário com mais frequência do tipo, puxa, gostei, quanto custa? Tanto? Nossa, vou querer.
Falando bem diretamente, que vai parecer um pouco rude no início, mas eu peço calma para você entender o que eu quero dizer com isso você pode estar oferecendo para a pessoa um produto que ela não precisa. Ou seja, você gastou tempo, dinheiro e suor em cima de um produto que muitas pessoas não querem, não têm interesse e não precisam. Eu sei que isso dói, eu sei que isso pode irritar, mas não pense nisso no sentido de preconceito, de raiva, de angústia. Pense no sentido de que como uma pessoa vai se interessar por algo que muitas vezes ela nem sabe que existe e nem sabe que aquilo pode ser algo bom para ela. Por exemplo, quando você pensa em algum serviço, muitas vezes você parte do pressuposto do quê? De uma necessidade das pessoas. Então, se você abre uma lanchonete, abre um restaurante, por que você abre isso? Porque tem gente precisando comer. Você abre o restaurante em qual horário? No horário do almoço, que é o horário onde as pessoas saem para almoçar, é sempre um horário parecido. Faz sentido você ofertar almoço às 2:30 da madrugada? Não. Então, naquele momento, o serviço que você oferece, ninguém quer. Mas vai querer em um outro momento. Porque todo mundo tem fome. Você vender um cachorro quente, um carrinho de cachorro quente, ao lado de um ponto de ônibus, ninguém precisa explicar o que é um cachorro quente ou o que aquele senhor com um carrinho está fazendo lá. As pessoas estão esperando o ônibus demora, de repente alguém sente fome, ele pode ir lá e comprar um cachorro quente, ou uma bebida, ou algo do tipo, uma banca de jornal, uma revista para ler, por aí vai. No caso de uma obra totalmente autoral sua, ela necessita de algo mais que faça as pessoas terem esse interesse de adquirir esse produto para elas consumirem, essa obra para elas lerem. Eu fiz aqui um diagrama para explicar um pouco melhor essa característica que eu falei para vocês. Quando você oferece um produto, um serviço, o cliente ou o consumidor, ele tem muitas vezes uma necessidade. Por que você vende sapatos? Porque as pessoas precisam. Uma oficina mecânica, as pessoas que dirigem o carro quebra, ele precisa. Por aí vai. Você oferecer um quadrinho para entretenimento não necessariamente é uma necessidade da pessoa, no sentido de ninguém vai morrer porque não leu uma história ou porque não leu algo que você inventou. Você criou uma ficção. Isso não é uma necessidade como comer, como beber, como transitar, ou dormir, ou se vestir, ou coisa do tipo. Isso já é uma dificuldade a mais, porque o tipo de trabalho que a gente faz quando lida com quadrinhos de entretenimento você não está necessariamente atuando numa área que tem uma necessidade natural das pessoas, como sobrevivência. O entretenimento é uma coisa opcional. E no mundo de hoje, em que você tem muitas ofertas, as pessoas ficam tão confusas sobre o que consumir que elas chegam a ficar entediadas de tanta oferta que tem por aí. Então, em meio a tanta coisa, como que o seu trabalho, a sua obra ali, pode ser ali a luzinha no meio de tantas ofertas, já que não é uma necessidade? Bom, ninguém precisa ler quadrinhos de super-heróis ou mangás para sobreviver, não é uma necessidade, mas se torna uma vontade. E esse é outro motivo do porquê uma pessoa pode consumir um trabalho como o seu. Portanto, simplesmente mostrar para as pessoas, olha, esse é o meu trabalho, e a pessoa olhar e falar, parabéns, obrigado, quer? Não. É a coisa mais natural que pode acontecer. Se você mostrar comida, por exemplo, muffins, bolo, chocolates próximos da hora do almoço, você muitas vezes nem precisa explicar do que se trata. Se a pessoa está com fome, ela vai optar por comprar. Porque se trata de uma necessidade, algo mais associado à fome, algo necessário. O entretenimento ele trabalha com a vontade. Vontade de coisas que não são obrigatoriamente uma necessidade humana de sobrevivência. Certo? Tanto que quando a carteira aperta, a primeira coisa que a gente corta são os entretenimentos. Cinema, filmes, games e leitura.
Portanto, não fique irritado com as pessoas com esse comportamento. O que você, como um criador, como uma pessoa que está vendendo o seu trabalho de forma autoral, sem ninguém te financiando, sem nenhuma gráfica, sem nenhuma editora te financiando, você independente por conta própria, você precisa trabalhar com estímulos que enalteçam essa vontade das pessoas para que elas tenham um interesse em consumir o que você oferece. Não basta só apresentar ou só fazer. É preciso trabalhar esse interesse aqui, essa vontade. Por isso que eu também disse no começo que não adianta se irritar, não adianta cair nesses bordões comuns que só nos deixam com raiva e frustrados. Não adianta. Isso não resolve, isso não vai criar mais vontade nas pessoas, sabe? Eu acho que você nunca foi assistir um filme porque alguém falou com você na base da grosseria, ou porque falou que você é preconceituoso, porque você tá sendo, sei lá, algum termo ruim, por você não tá vendo aquele filme, aí que você não vê mesmo, não é? Então, não adianta sentir raiva ou culpar os leitores por esse comportamento, sendo que a oferta é uma iniciativa totalmente sua, ou minha, ou de quem fizer. Então, o que eu sugiro, a minha resposta do porquê que é tão difícil vender, é porque é necessário trabalhar mais ideias, gatilhos que induzam uma vontade nas pessoas de ler e consumir uma obra, ou seja, uma oferta, que não é uma necessidade das pessoas. Então a solução não está aqui no criador, na produção, né, não apenas no desenho, e sim em trabalhar essa dimensão aqui, mais próxima do leitor. Como você pode enaltecer essa vontade das pessoas consumirem algo que às vezes elas não sabem que é legal, que olha, pode ser uma história bacana, mas a pessoa não sabe que é? Bem, aí entra uma discussão mais aprofundada, mais complexa. Aqui eu vou falar duas que vocês já devem conhecer, que ajudam, mas tem mais, ok? A primeira delas, você pode trabalhar com a curiosidade. Então, uma sinopse do seu trabalho que induza uma curiosidade do tipo, será que ele vai conseguir? Será que ele vai resolver? Será que ela vai se salvar? Será que ela conseguirá derrotar o vilão ou a vilã? São perguntas que induzem a pessoa, será que isso vai dar certo? Quero ver como isso vai acontecer. Nossa, essa sinopse chamou minha atenção. Algum mistério, alguma premissa, uma boa sinopse, uma boa chamada que enalteça o aspecto da curiosidade, pode ser aí um catalisador da vontade que fará o leitor se interessar mais pelo seu trabalho. Então, de repente, se você mostra o seu quadrinho e você fala uma sinopse que traga essa curiosidade, isso pode fazer a pessoa fazer a perguntinha mágica. Quanto custa? E um outro ponto muito comum também, que é uma vantagem nos quadrinhos em particular, é a beleza imagética. A imagem, o traço bonito, o acabamento bonito, o desenho bonito, a beleza é uma coisa que faz a gente muitas vezes comprar coisas que originalmente a gente não precisava. Você compra um artbook porque acha bonito, você compra um calendário porque você achou o design bonito, e às vezes você tem o calendário no seu celular e nem precisava ter aquele papel enorme pendurado na parede da sua casa, mas você tem porque você sentiu vontade e algo despertou isso em você. E muitas vezes a beleza de uma arte, a beleza de uma diagramação, de um design, foi o catalisador para isso. Certo? Tem muito mais coisas que eu quero falar sobre isso, sobre esses gatilhos que podem trazer essa vontade, tá? E também, principalmente, a questão do modelo. Talvez alguns de vocês já estejam falando sobre livraria, bancas, etc. Que também é outra perguntinha que os leitores fazem, do tipo, conhece o trabalho? Mas eu encontro na banca? Mas eu encontro na livraria? E aí acho que todo mundo fica meio embaraçado de responder, né? Tipo, então... Esse é outro motivo também de ser tão difícil de conseguir vender, tá? Porque nós temos um modelo pré-estabelecido que ele é muito fechado e restrito, e é o que é conhecido pela maior parte das pessoas, tá? Então, além de trabalhar esses gatilhos, essas estratégias que enalteçam a vontade, a questão de trabalhar uma proposta de modelo de negócios para você atingir leitores, também é muito importante nesse nosso segmento.
E eu proponho que a gente converse um pouco mais sobre isso na nossa área de membros. Lá eu vou colocar um outro vídeo ainda falando sobre esse assunto, em que eu vou aprofundar um pouco mais, colocar sugestões que tragam essas ideias de como enaltecer a vontade dos seus possíveis leitores de lerem o seu trabalho, conhecerem, ideias de modelos de negócios para o nosso segmento editorial, alternativas e coisas do tipo. O valor é bastante acessível e lá a gente tenta ter uma conversa mais aprofundada, voltado para pessoas que realmente querem um conteúdo mais completo para dialogar sobre esse assunto e encontrar possíveis soluções aí, ok? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário com educação, por gentileza, e nos vemos nos próximos vídeos. Beleza? Então é isso aí, estamos conversados. Por enquanto.